A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nosso Deus, que deixou sua palavra viva para estarmos meditando nela diariamente, meus irmãos, para que possamos fazer conforme a vontade dele nos dias atuais. E a palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração na data de hoje, meus irmãos, tem a ver com o fato de que muitos homens, não são todos, eu não estou aqui generalizando, mas que muitos homens não concordam com mulheres de estarem pregando a palavra de Deus. Eu não sei se você já deve ter ouvido, né? Essa frase, a mulher deve somente ficar em casa cuidando dos filhos. Mulher não deve pregar. E sei, meus irmãos, que muitas mulheres por aí afora, elas não estão fazendo a parte delas do ID, né, que está descrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Elas não estão fazendo essa parte delas aqui do ide, justamente porque muitas ficam receosas de estar agindo, né, em desacordo com a vontade de Deus. Mas hoje você vai sair desse vídeo esclarecida de que você pode sim pregar a palavra de Deus. No Velho Testamento, né, no livro de Joel, no capítulo 2, ali foi prometido o derramamento do Espírito Santo, que ocorreu no Novo Testamento, ali no Pentecostes, né? Aí no livro de Joel diz: seus filhos e filhas profetizarão. Profetizar, meus irmãos, é pregar. É pregar a palavra de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20, diz: ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, instruindo-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Veja, nosso Senhor Jesus estava aqui instruindo os discípulos, né, para que eles, né, fizesse outros discípulos. Porque essa era a vontade do nosso Senhor Jesus. Fazer discípulos. Pregar o evangelho aos quatro cantos do mundo. Porque está escrito no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Uma das condições, né, para que nosso Senhor Jesus volte, e muita gente por aí fica desejoso, né, que Jesus volte, mas muitas dessas pessoas não estão fazendo a parcela delas do ID, que uma das condições para nosso Senhor Jesus voltar é que o evangelho seja pregado a todas as gentes, a todos os povos, e então virá o fim. Então, muitas das vezes, você, mulher, que está aí me ouvindo, gostaria de ser uma missionária, né? Assim como eu sou uma missionária, né? Eu prego a palavra de Deus e fiz esse canal, né? Estou fazendo o ID aqui no YouTube, né? Sou também uma missionária digital. Aqui a gente não encontra barreiras, fronteiras. Você pode ser instrumento do nosso Senhor Jesus aonde o vídeo chegar, a quem compartilhar. Então você não vai encontrar barreiras. Mas se você deseja também ser uma missionária, né, corpo a corpo, né, tá ali naquele relacionamento pessoal, né, pregar a palavra de Deus de porta em porta, né, é aconselhado que vá de 2 em 2, porque está escrito, né, no livro de Lucas 10, o nosso Senhor Jesus, quando enviou aqueles 70, ele instruiu que fosse de 2 em 2. Mas aqui, na plataforma do YouTube ou em outro site, né, que você possa estar pregando a palavra de Deus, você não precisa ir de 2 em 2. Porque ali foi porque era a missão corpo a corpo, né? E nosso Senhor Jesus instruiu dessa forma para que um estivesse apoiando o outro ali naquela missão. A gente sabe que a missão de pregar o evangelho não é fácil. Nosso Senhor Jesus sabia disso.
Que se a gente que estamos aqui, né? Muitas das vezes a gente encontra barreiras, né? Como eu estou aqui falando para vocês, pessoas não aceitam mulher pregando, porque desconhecem a palavra de Deus, ou porque são, né? Muitos são machistas e não aceitam que mulheres preguem. Não são todos os homens, mas quando a gente vê a fala, porque mulher tem que ficar em casa para cuidar dos filhos, para cuidar dos afazeres domésticos, você já vê que ali tem uma fala um pouco machista. Como se quisesse reduzir a mulher a simples tarefas domésticas. Como se pregar o evangelho fosse uma coisa tão, né, tão difícil, porque falar do nosso Senhor Jesus não é difícil. Falar do nosso Senhor Jesus é fácil, é bom. Porque a palavra, ela por si só, ela tem vida. E seremos apenas testemunhas do nosso Senhor Jesus. Então não tem embaraço. A única coisa que o nosso Senhor Jesus quer é que a gente, né, pregue a palavra dele. Né? Ele não falou, vocês vão ter que ser ungidos para pregar a palavra. Quando ele diz aqui no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 19, e depois fazer discípulos de todas as nações, batizando-as. Então é interessante, se você não é batizado, que você se batize, né? Porque está escrito, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, instruindo-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, se você quer fazer discípulos, né? Como está aqui a ordenança do ir depois e fazer discípulos de todas as nações, no livro de Mateus, né? O nosso Senhor Jesus instrui que batize. Então, para você batizar, você tem que estar batizado, né? Então, se você quer levar a palavra de Deus, é interessante que você se batize, para que você venha direcionar, dar o exemplo para que essa pessoa também seja batizada. Para que você venha fazer a vontade de Deus. Mas você não precisa ser ungida, consagrada pastor, você não vai ser pastora. Você não vai ser, né? Você não vai exercer cargo de liderança na igreja. E essa posição de cargo de liderança não é unânime, meus irmãos, né? Há correntes doutrinárias que aceitam que mulheres sejam pastoras e outra corrente doutrinária que não. Mas você ser missionária, você não está no confronto, né? Você não está ali no meio do confronto. Você está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 3, né, a Bíblia menciona Maria Madalena, Joana e Susana, essas 3 mulheres que ajudavam Jesus e os discípulos financeiramente para estarem fazendo a vontade de Deus. E essas mesmas mulheres, elas foram, né, ali no sepulcro do nosso Senhor Jesus. E o anjo falou com elas: por que vocês procuram aquele que está vivo? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? E o anjo falou com elas para que elas fossem levar a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Veja, essas 3 mulheres, elas foram as primeiras que receberam a notícia de que Jesus tinha ressuscitado. E o anjo incumbiu a elas de levar, né, a notícia, a maior notícia do Evangelho, a melhor notícia do Evangelho, de que o nosso Senhor Jesus tinha ressuscitado. Eram mulheres. Então, se você tem esse desejo dentro do seu coração, minha irmã, de pregar o Evangelho, venha fazer parte. Venha fazer parte desse grupo de mulheres que estão fazendo a parte delas do ID. Eu estou fazendo a minha parte. E Deus, neste momento, vem te convidar, se no seu coração arde esse desejo de pregar a palavra de Deus, ainda que seja na internet, que assim seja, minha irmã.
Não fique receosa, né? Pensando, eu acho que eu não estou fazendo a vontade de Deus. Mas veja, a Bíblia está cheia de testemunho de que mulheres podem sim pregar a palavra de Deus. Então você está debaixo de ordenança do nosso Senhor Jesus. Claro que se você sente no seu coração, né? Se você sente no seu coração que você foi chamada para isso, para pregar a palavra de Deus, ore, peça direcionamento a Deus. Eu também tinha esses bloqueios. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu conto, que eu fiz até um jejum de 40 dias. Que eu não me sentia, né, apta a pregar. E tinha outras situações também que eu ficava ali, né, pensando que talvez isso não era para mim. Mas o Senhor o tempo todo confirmou de diversas formas. Deus confirmou. Então não importa a profissão que você esteja exercendo nesse momento. Se você é médica, se você é enfermeira, se você é professora, se você é gari. Não importa a profissão que você esteja exercendo, se você foi chamada para fazer a vontade de Deus, de pregar, faça a vontade de Deus, ore, peça confirmação a Deus. Porque a Bíblia é cheia de testemunhos de pessoas que estavam ocupados. Né? Eles tinham a profissão deles, Lucas era médico, Pedro era pescador. Então Deus não fez acepção de profissões. Né? Eu só vou chamar esse. Ou eu só vou chamar aquela outra profissão. Aquele ali que está exercendo aquela profissão. Não importa a profissão que você esteja exercendo nesse momento. Se arde no seu coração a vontade de pregar o evangelho, faça conforme a vontade de Deus, minha irmã. Não fique presa, sabe? A esses comentários de pessoas. Como eu falei, né, no início do vídeo. Muitos são comentários preconceituosos. De que você não pode pregar o evangelho porque você é mulher, querendo reduzir a gente como se fosse como se nós, né, só nascemos para cuidar de filho e de casa. Você não nasceu só para cuidar de filho e de casa, não. Você nasceu por um lindo propósito de Deus. Deus tem um lindo propósito para a tua vida. Assim como Maria Madalena, Joana e Susana. Elas ajudaram financeiramente nosso Senhor Jesus e os discípulos. Quem sabe você também pode ajudar, né, na parcela do ID. Fazer a sua parte do ID. Toma posse desta palavra, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus.